Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo aqui para vocês. E o título que eu coloquei no vídeo, como vocês viram aí, foi o seguinte, né? Segundo o Novo Testamento, o evangélico pode matar alguém em legítima defesa? E depois do título eu coloquei o texto que a gente vai discutir um pouco em cima desse texto, né? Seria Mateus capítulo 24 e o versículo 43, né? Eu vou ler aqui o texto aqui, que está no título, e, e depois eu vou responder a pergunta, né, do título. Diz assim a passagem, ó: Mas considera isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Só esse versículo mesmo aqui, para a gente fazer uma pequena reflexão em cima do mesmo, né? Pode o evangélico matar em situações extremas, né, como o texto aqui poderia estar apontando, né? Quando eu falo evangélico aqui, pessoal, eu não estou falando do grupo, né, cristão que não é católico, né? Porque convencionou-se a chamar os cristãos que não são católicos de evangélicos. Mas a bem da verdade, eu não estou aqui quando eu falei, coloquei, né, evangélicos, eu não coloquei com esta intenção de me dirigir somente aos evangélicos, no sentido, como eu disse, né, de distingui-lo dos católicos. Não, porque para mim evangélicos, aqui segundo o título que eu coloquei, eu quero fazer essa pequena explicação, né, abrindo aqui no caso um parêntese, antes de eu entrar propriamente na reflexão sobre se o evangélico pode ou não matar em legítima defesa. Evangélico aqui, para mim, não tem nada a ver com os evangélicos que os distingue dos católicos. Não. Evangélicos aqui poderia, no caso, ser qualquer um, cristão. Tanto faz ser católico como os evangélicos que eu estou me reportando aqui. Eu estou falando dos evangélicos que tem o evangelho. Então qualquer pessoa poderia ser chamada de evangélica nesses termos que eu estou colocando aqui, né? Porque tem os evangélicos, eles se apropriaram desse termo para distinguir dos católicos, mas é uma apropriação indevida, porque qualquer pessoa que segue, que é cristã, é evangélica. Agora, a gente tem que saber separar evangélicos de evangélicos. Ou seja, né? Há aqueles evangélicos que não tem só de evangélico somente o nome. Daqueles que são evangélicos, que não são evangélicos por causa de um título. O que é que você é? Você é católico ou você é evangélico? Não, eu sou evangélico. Às vezes fala até com certo orgulho, né? Então não são esses evangélicos que eu fiz a pergunta no título. Não foram para esses evangélicos. Porque já entrando aqui na reflexão, para esses evangélicos aí, é quase que 100% certo que eles responderiam com um grande sim. Ou seja, né, se uma pessoa está em perigo por um indivíduo, e se não há uma outra alternativa para escapar, para se desvencilhar, se livrar
desse perigo representado por um indivíduo qualquer, se a única maneira de se livrar dessa pessoa seria via matar ou via morte, essa pessoa não pensaria duas vezes para cometer tal crime. E claro, nós temos uma legislação vigente que diz que se a pessoa matar por legítima defesa, ele não cometeu nenhum crime. Mas não é sobre essa legislação que já está aí, em vigência, como eu disse, que eu quero basear minha reflexão. Não, é, é no Novo Testamento. Eu poderia ter substituído a palavra Novo Testamento para a Bíblia, mas essa palavra Bíblia ficaria muito genérica. Mas eu estou sendo, como o título aqui sugere, eu estou sendo bastante específico. Porque se eu colocasse a palavra Bíblia, substituísse Novo Testamento para Bíblia, então eu estaria generalizando. Porque todo mundo que eu conheço que é cristão, ele não tem só o Novo Testamento, ele tem a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento. Então, sempre quando ele. Então, essas duas escrituras, que somadas formam a Bíblia, né? Formam a Bíblia, é baseado nessas escrituras que os cristãos se orientam. Com outras palavras, né? Se eu tenho o Antigo Testamento e o Novo Testamento como Bíblia, então tudo aquilo que eu não achar num, mas se eu achar no outro, digamos assim, então é válido. Porque eu não faço diferença entre um e o outro. Por isso que eu coloquei no título o Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, um cristão, um evangélico no caso, né? Evangélico, pessoal. Evangélico do Evangelho. Não evangélico da igreja evangélica. Eu não estou dizendo que na igreja evangélica não tem esse evangélico que eu estou me referindo aqui. Não. Pode até ter, mas é raro. A maioria dos evangélicos das igrejas evangélicas não são evangélicos. No sentido que eu quero dar aqui. E no sentido, pessoal, que eu estou dando aqui, um evangélico jamais, nunca poderá, segundo o Novo Testamento, nem mesmo por legítima defesa, tirar a vida de alguém. A verdade é essa. O texto que eu coloquei aqui, eu coloquei de propósito. Porque veja bem, ó, é, se você pegar aqui nessa plataforma YouTube e colocar aí o cristão e a defesa pessoal, ou a legítima defesa, bote o título assim, ó, o cristão e a legítima defesa, você vai ver diversos vídeos por N pessoas, e a maioria delas, ou se não todas, vão defender ou vai defender a legítima defesa. E como eu disse, eu coloquei esse texto aqui de propósito porque também eu percebi que geralmente esse texto aqui que eu coloquei fica de fora. E de uma certa forma eu estou até ajudando. Porque o meu propósito aqui, pessoal,
mostrar a realidade. É divergir, como eu disse. E esse texto, embora ele possa dar margem à tal da legítima defesa, que é amparada pela lei aqui do nosso país, e que os autores e os proponentes e os que defendem a legítima defesa, matar por legítima defesa, no caso, geralmente não usa esse texto. E se você aí que estiver vendo esse vídeo, ó, aqui um texto aqui bom para vocês aqui, ó, para vocês defensores, aqui, ó. Mas eu quero dizer que esse texto bem aqui, esse texto aqui de Mateus 24:43, ele nunca poderá ser usado, sob hipótese nenhuma, para defender a matar uma pessoa por legítima defesa. Jamais. Não pode. Primeiro, porque é um texto genérico. É um texto aqui genérico. Jesus, no caso, que pronunciou, que fez essa pronúncia aos seus discípulos, ele jamais, ele jamais, como cristão que ele era, defender essa tese de que alguém pode sim, por legítima defesa, tirar a vida de outrem. Jamais. Sempre as pessoas vão recorrer, como eu disse, né, ao Antigo Testamento. Ou algum teólogo qualquer, seja do passado, seja agora do presente. Se você pegar a obra, o Tratado de Teologia de São Tomás de Aquino, ou para os católicos e para os evangélicos somente Tomás de Aquino, em algum lugar de seu tratado de teologia, a súmula teológica, ele vai defender a pena capital, por exemplo. A pena capital é necessária, mas isso não me impressiona, isso não me assusta. Isto era de se esperar. Pessoal, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que fazer a abstração das coisas. A minha pergunta aqui é se um evangélico, se o Novo Testamento permite um evangélico, se é possível que um evangélico tire a vida de outro, mesmo em legítima defesa. A minha resposta é não, nunca. E eu vou direto logo ao ponto logo. Eu vou logo direto ao ponto. Se você, olha, eu já li o Novo Testamento, é, eu já perdi até a conta de quantas vezes eu já li o Novo Testamento. Já perdi a conta. E nunca encontrei um texto sequer, um versículo sequer, que favoreça essa ideia que os evangélicos de hoje, e não só de hoje, como eu disse, né, aceitam com muita facilidade, sem questionar. Porque, como eu disse, né, os cristãos eles têm a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento. Óbvio, nada contra o Antigo Testamento. Eu tenho uma Bíblia aqui completa também, já li também
Eu perdi as contas de quanto eu já li o Antigo Testamento. Mas a bem da verdade, nós cristãos, eu pelo menos, eu não sigo o que diz o Antigo Testamento, eu sigo o que diz o Novo. Eu sou coerente. Ou eu quero ser coerente. Não é porque eu não vou encontrar nada no Novo Testamento que me favoreça alguma prática que eu vou ter que recorrer sempre ao Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, lá é. Pode ler. Por exemplo, aqui, eu estou com a Bíblia aqui na mão, eu vou ler bem aqui, ó. Êxodo 22, se eu não estou enganado. Êxodo 22, vou ler bem aqui. É, versículo, versículo 2, ó. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Bom, o versículo 2 aqui, pessoal, está claro aqui. Sim, eu posso matar por legítima defesa, sim, de acordo com esse texto aqui. Só que o Novo Testamento não. No Novo Testamento esse pensamento não aparece de modo nenhum. Eu te desafio você me mostrar um versículo só. Eu disse, li diversas vezes o Novo Testamento, que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li o Novo Testamento. Nesses 30 anos de leitura, são 30 anos, pessoal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler muito novo. E são 30 anos, são 30 dias. Então, para você que vem aí tentar me desqualificar, chamando de veste fralda ou qualquer coisa, saiba que eu leio a Bíblia há 30 anos. Esse mês de fevereiro fez 30 anos que eu leio a Bíblia, viu? E não é um dia, não é um dia e 80 não. Todos os dias eu a leio, independentemente das minhas tarefas. Eu sempre acho um espaço. E eu não a tenho ela como. Eu não a idolatro. Eu não sou bibliólatra. Então eu não vou recorrer ao Antigo Testamento. Pois é, eu faço esse desafio para você. Me prove. Me mostre um versículo só. E eu mudarei de opinião. Mostre-me um versículo só que favoreça essa ideia ridícula. Ridículo eu digo bem para o Novo Testamento, pessoal, entenda bem. Porque para o Antigo Testamento, bem aqui que eu acabei de ler para vocês, bem aqui, isso é normal, isso foi até Deus, por assim dizer. Segundo Moisés aqui, foi Deus, tá entendendo? Mas o Novo Testamento não corrobora, não ratifica essa ação bem aqui. Por isso que a maioria recorre. Ou recorre à Bíblia, ou vai recorrer a alguma teologia. Porque eu poderia, um teólogo poderá muito bem construir uma teologia em favor disso. Então, quando alguém não recorre diretamente à Bíblia, porque está aqui na Bíblia, aqui, Êxodo 22, versículo 2. Se um ladrão chegasse à noite para roubar, e o dono da casa, para defender sua família e a si mesmo, ferisse o tal bandido, né?
uma ferida de morte, o pai da família, o cidadão da casa, ficaria sem culpa nenhuma. Você entende? Mas é a pergunta que eu faço aqui para você. Me mostre no Novo Testamento quando foi que isso aconteceu. Me mostre um só versículo, algum cristão do Novo Testamento praticando a legítima defesa. Você não vai encontrar, você vai encontrar o contrário. Começando pelo próprio Jesus. Quantas das vezes Jesus foi ameaçado? Quantas das vezes atiraram pedra nele? O que foi que ele fez? Ele revidou. Aonde tem um discípulo de Jesus depois dele, fazendo uso da defesa própria? Aonde tem? Me mostre, tá entendendo? Me mostre. Não tem, pessoal. Então esse papo é um papo para boi roncar. Eu tenho um negócio comigo, pessoal, que eu só entro no Antigo Testamento até onde o Novo Testamento entra. É uma novidade que eu estou dizendo para vocês aqui, ó. Se você quiser ser evangélico de verdade, segundo o Evangelho, não entre no Antigo Testamento além do que o Novo Testamento entrou. Porque se você adentrar ao Antigo Testamento além do Novo Testamento, se você entrar no Antigo Testamento aonde o Novo Testamento não entrou, você já está caminhando por caminhos perigosos. Por caminhos perigosos, pessoal. Para você aí que combate a teologia da prosperidade, pense no que eu estou dizendo aqui. É um exemplo que eu estou dando aqui, um parêntese que eu estou abrindo aqui, para você usar como princípio para combater o diabo da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, pessoal, entra tanto no Antigo Testamento que chega a arrepiar o Novo Testamento. O Novo Testamento faz uso do Antigo, mas veja que é com bastante limitação. Então não ouse entrar no Antigo Testamento mais do que o Novo Testamento entrou. Então, baseado no Novo Testamento, esse versículo que eu li em Mateus 24, versículo 43, ele não é prova nenhuma que um cristão pode matar outrem por legítima defesa, pessoal. E olha que eu estou citando o texto que nunca ninguém citou, que poderá ser usado em favor da legítima defesa. Como eu disse para vocês, não vi ninguém até agora citando esse texto como referência. Como eu disse, nem Jesus fez uso da legítima defesa, nem os apóstolos depois dele, e não há nada, nenhum vestígio do Novo Testamento. Como eu disse, li ele sei quantas vezes. Isso não quer dizer que se você leu menos, saiba menos do que eu. Não, você pode ter lido uma só vez. Mas talvez, então, se você sabe de algum versículo, tem algum texto, algum versículo, então me mostre aí nos comentários. E eu venho aqui e me retratarei. Então, de acordo com o Novo Testamento, o evangélico do Evangelho não poderá jamais
matar alguém nem mesmo em legítima defesa. Porque isso já, a gente já começa a entrar em outros assuntos. Ah, então se o cristão pode matar, então ele pode ter armas, por exemplo, né? Porque é um outro passo, não é isso? É, eu vou contar aqui um testemunho pessoal que prova que o que Jesus falou aqui não requer necessariamente que eu mate